nossas almas caiu da presença de Deus, e por sua autoestima, por achar que podia ser igual a Deus, pensava que podia ter o mesmo poder que o Altíssimo tem. Assim o inimigo, com essa mesma fraqueza, tem derrubado a muitos, trazendo aos seus corações um sentimento que leva o homem à autoestima. Satanás, em Isaías 14, depois vocês podem procurar em casa, ele já estava no céu, nós estudamos sobre isso, no céu onde também nós estávamos, mas ele queria subir acima, além de onde ele estava, no céu de Deus, queria ser semelhante ao Altíssimo. Uma soberba, presunção, autoestima. A autoestima tem sido uma doutrina nos últimos dias, a qual a palavra já falava contra ela. O que é autoestima? Nós copiamos aqui, é o apreço ou a valorização que uma pessoa confere a si própria, permitindo-lhe ter confiança nos seus atos e nos seus pensamentos. E a palavra de Deus diz o quê? Maldito o homem que confia no homem e faz da sua carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Jesus disse em João 15, sem mim nada podeis fazer. Está em mim e eu em vocês. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, isso é uma palavra vinda do Filho de Deus. A vara de si mesma não pode dar fruto se não tiver em Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Segundo o que o Senhor Jesus falou em Lucas, muitos não serão salvos por isso. Vejamos em Lucas 16, 15, que está escrito: e disse-lhes: vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. É um versículo um pouquinho isolado da pregação de muitos pregadores e pastores. Eu gosto muito de falar sobre a humildade, gosto muito de falar da posição que a sociedade eleva os homens, seja no quartel, seja no trabalho, seja no esporte, seja dentro de uma igreja. Até dentro das igrejas as pessoas competem por posições, se achando bem por ter um cargo numa igreja, e a pessoa é condicionada a acreditar que se ele não tiver um cargo, ele é inferior. E isso é um poder de Satanás agindo dentro das igrejas. Jesus disse: o que entre vós quiser ser o maior, seja o menor. Eu custei entender isso, irmão. 30 e tantos anos de evangelho, 33 anos, vou fazer certamente agora, mas tem uns 6 anos que o Senhor me revelou isto. Você pode dizer: puxa, pastor, o senhor não entendia isso não? Eu disse: não. Eu sabia que aquele que se humilhar ia ser o maior, mas eu queria saber o sentido da coisa, e Deus nos revelou. A pessoa que se humilha, ele tem controle. Já contei isso para vocês e vou contar novamente. Uma firma tinha então umas vagas para emprego, e algumas pessoas foram contratadas, e o dono de uma câmera ficou olhando pela filmadora os novos candidatos, e mandou que deixasse uma vassoura reada no chão. Passou o primeiro, passou o outro, passou por cima, um desviou da vassoura, mas veio um e abaixou, apanhou a vassoura e colocou no lugar. Ele de lá já disse assim: aquele que apanhou a vassoura contrata esse. Aleluia. Mas o que tem isso a ver? Não sabe o que tem isso a ver? A pessoa que tem condição de refrear o seu ego, esse é grande, tem poder, ele tem controle de Deus. Ele não precisa ser bajulado, ele não precisa receber palmas ou assovios, ou autógrafo para se sentir lá em cima. Ele sabe que está na presença de Deus e na mão de Deus, e o seu galardão está com o Senhor naquele dia. Glória a Deus. É isso que Deus falou para mim. Certa vez alguém me desprezou, comecei a chorar muito, e eu estava chorando inconsolavelmente.
E uma voz do Senhor falou aos meus ouvidos: você está chorando, está triste porque uma pessoa te desprezou? Quantas te rodeiam no teu trabalho? Na igreja, quantos estão ao teu redor? Na mesma hora, meus olhos pararam de lacrimejar, parei de chorar como se tivesse fechado a torneira, e eu me alegrei no Senhor e comecei a pensar no amor dos meus irmãos, no amor das pessoas, naquelas pessoas que nós trabalhávamos no centro do Rio e tratavam muita gente, pessoas de fora do país, pregamos para multidões de gente. E eu imediatamente levantei, eu estava até abaixado atrás de uma casa chorando. Eu saí dali, enxuguei minhas lágrimas e fui louvar ao Senhor, aleluia. Então, quando Jesus diz que os que entre os homens for elevado, diante de Deus é abominação. Agora, por que não vai entrar no céu uma pessoa elevada, uma pessoa, soberba, se sente importante? Está cheio de pessoas evangélicas e se sentindo importante perante as outras e não são nada diante de Deus. Deus quer pessoas humildes, porque Ele usa os humildes, Ele usa os pequenos. Por que Jesus chamou a maioria dos discípulos? Eram tudo pescadores do interior, homens de mãos grossas, com as costas grossas, homens que nem sabiam ler, nem escrever, aleluia, para manifestar o poder dele na vida de homens simples, aleluia. Mas por que o Senhor escolhe os simples e os humildes? Porque o soberbo, Satanás, ele caiu por causa da sua soberba, e ele faz os homens cair diante de Deus com soberba. Tem muita gente que parece que estão de pé diante de Deus, porque são conhecidos, têm nomes, têm famas, são pessoas que estão em todos os lados, pessoas que amam a bajulação, amam os aplausos, amam estar em cima de um palco, recebendo assovios. Esses para Deus não têm valor. Lá no livro do Apocalipse está escrito que os abomináveis não entrarão, ou seja, não entrará na cidade nenhuma coisa abominável. Então os abomináveis não entrarão no reino dos céus. Esse versículo aqui é um versículo que fala muita coisa, muitas coisas. O que entre vós for elevado. Vocês sabem que a nossa sociedade promove muitas coisas que elevam as pessoas. Eu vou citar algumas. Muitos afastam-se de Deus por se acharem o máximo perante as outras pessoas, e em busca de prestígio, aplausos e honras, seus corações se enchem de suas próprias suficiências, se estribando em si mesmos e não no Senhor, que fez todas as coisas. Sendo assim, os jogos, as competições, as comemorações e muitas outras coisas que promovem um ganhador ou um campeão, ou o mais honrado entre os seus semelhantes, tem 99% de serem, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, endeusados, idolatrados, por aqueles que o idolatram, por fãs, quero dizer, idólatras. O homem se gloria no que faz e nem sequer lembra que acima dele tem alguém, aleluia, que tem um Deus, um Todo-Poderoso, que na verdade dá sabedoria, dá entendimento, dá compreensão, dá vida, dá saúde, dá os tempos, dá chuva, dá todas as coisas. No livro de Jó, diz que o Senhor, com a chuva, Ele lança sobre a terra para abençoar a terra e para corrigir os seus moradores, como aconteceu nessas cidades. E outro profeta diz que Ele faz chover um lugar e outro não faz chover por causa do pecado dos seus moradores. A mão de Deus está estendida no controle do mundo, mesmo que muitas vezes provações vêm sobre nós, mas a mão dele está estendida. Bom, citamos então jogos, comemorações. Entre as comemorações está o nosso aniversário, que brevemente iremos entrar nele. Tudo isso promove um sentimento que eleva a pessoa, uma honra que é colocado no lugar de Deus. Pois uma pessoa que, por exemplo, está sem o conhecimento de Deus, não percebe que durante 365 dias de lutas e de combate, de vitórias, de tristezas, de alegrias, de ar que respirou,
de comida que comeu, o dinheiro que conquistou, tudo foi Deus que deu. E quando termina os 365 dias, nós cantamos parabéns não para Deus, cantamos para nós. Logicamente é errado. Se a Escritura diz que todas as coisas vêm de Deus e Deus nos abençoa, veja bem como nós há muito tempo seguimos coisas sem pensar. Estou falando da honra que o homem recebe sem fazer nada. Porque quem dá saúde, quem não deixa o homem morrer no tempo que muitos pensam que a pessoa morreu porque quis. A Bíblia diz: há tempo de nascer e tempo de morrer. E esse tempo foi estabelecido pelo Senhor. Abram conosco no Salmo 51, versículo 6. O homem se alegra em muitas coisas que faz, mas nem sequer lembra que acima dele tem alguém, um Deus Todo-Poderoso, que deu ao homem a faculdade de escolher, a sabedoria, o entendimento. Vejamos o que está escrito no Salmo 51, 6, que diz: eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. No oculto me faz conhecer a sabedoria. Muitas vezes Deus dá entendimento aos seres humanos para fazer as coisas, e o homem não percebe que recebeu de Deus entendimento e sabedoria. Mas a pessoa diz assim: rapaz, eu estava com um problema para resolver, me veio na mente uma maneira de resolver. A pessoa não sabe que foi Deus que o instruiu para o conservar vivo, para estender o seu tempo sobre a terra. Ele não glorifica a Deus, antes ele toma honra para si. Ainda no livro de Jó, depois de Salmo 38, versículo 36, diz assim: quem pôs a sabedoria no íntimo? Ou quem deu à mente o entendimento? Deus. Aqui uma pergunta: mas quem foi que pôs a sabedoria no íntimo da pessoa? Ou quem deu à mente o entendimento? Foi Deus. Havia um rei chamado Nabucodonosor. Ele se gloriou pela glória que tinha em Babilônia. Ele disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Os reis se consideravam deuses, e eram eles, os reis de outras nações, que comemoravam seus aniversários. Os judeus não comemoravam aniversário, e nenhum rei de Israel comemorava o aniversário. O aniversário começou do povo pagão, primeiramente aos ídolos. Depois os próprios reis, se considerando deuses, começaram a comemorar os seus aniversários, porque eles sentiam que eles conquistaram um ano inteiro. Eles conquistaram. Então era uma comemoração em tanta, por um ano que eles alcançavam. Mas se o Senhor põe a sabedoria no íntimo e o entendimento dentro de cada um, como pode a glória ser do homem? Nabucodonosor experimentou isto, pois Deus tirou o seu entendimento. Deus tirou a sabedoria de Nabucodonosor. Ele se tornou um homem louco, começou a comer capim e foi pastar com os animais. Cresceu suas unhas, seus pelos durante 7 tempos, até que passasse o tempo que o Altíssimo determinou. Porque na verdade Deus tinha dito que foi ele que levantou Nabucodonosor para arrasar Jerusalém, para castigar o seu povo por causa dos seus pecados. Como Deus está levantando as nações que vão castigar punidos. Aleluia.